Olá, meus gatinhos, tudo bem? Vamos iniciar aqui nossa aula de hoje, descobrindo aí qual é o nosso conteúdo a ser estudado. O que a prova vai pedir para vocês? Que a gente continue focado no estudo, prestando atenção nas videoaulas, para que a gente possa adquirir conhecimento, mesmo sem poder entrar dentro da sala de aula. E hoje a Pro trouxe aí um conteúdo super interessante que a gente vai estudar. Esse conteúdo vai falar aí de mais uma parte da história do nosso país. A Pro já contou a história aí da independência e hoje ela vai vir aqui contar a história da proclamação da República para vocês. Então é uma história bem interessante, né? Todo mundo vai prestar bem atenção para entender o que é a República e como ela aconteceu. Então vamos iniciar? Então nossa aula de hoje vai falar sobre proclamação da República. Vamos iniciar nessa aula. Todos nós sabemos que moramos nesse país que aparece aí para vocês. Esse país que tem como cores na sua bandeira a cor verde, a cor amarela, a cor azul e a cor branca. Esse país chama-se Brasil. Então, o país que nós moramos é chamado de Brasil. Mas a gente sabe que nem sempre esse foi o nome do nosso país, porque houve toda uma historinha antes para que depois o nosso país, que aparece aí para vocês, recebesse o nome de Brasil. Então vamos lembrar um pouquinho dessa história? Há muito tempo atrás, aqui nesse nosso país, existia pessoas que moravam nele. Essas pessoas que moravam aqui eram os índios. Então, os índios foram aí os primeiros habitantes do nosso país. Eles foram as primeiras pessoas a morarem aqui. Só que depois de muito tempo, onde somente o índio morava aqui, chegou outras pessoas para morarem no nosso país, né, para tomar posse dessa terra. Essas pessoas chegaram aqui de barco e essas pessoas aí eram os portugueses. Eles moravam em um país distante chamado Portugal, mas eles gostavam de navegar nos seus barcos. Os barcos deles eram bonitos, eram grandes e eles gostavam de navegar pelo oceano e encontrar novas terras. E foi isso que eles fizeram. Navegando pelo oceano, eles acabaram chegando aqui no nosso país, que já era habitado por quem? Pelos índios. Então, os índios foram as primeiras pessoas a morarem nessa terra e depois os portugueses chegaram para tomar posse da terra. Eles passaram a dizer que o Brasil pertencia a eles. Então, como o Brasil passou a pertencer a Portugal, lá em Portugal, a pessoa que mandava, que governava, era um rei. E a mesma coisa aconteceu aqui com o nosso país. O Brasil passou a ser governado também por um rei. O rei de Portugal passou a ser o rei de Portugal e o rei do nosso país, o Brasil. E isso aconteceu durante muito tempo. Durante muito tempo, o nosso país, o Brasil, ele foi governado por um rei. O rei que mandava, o rei que decidia. Mas aí, depois de um certo tempo, as pessoas que moravam aqui no Brasil começaram a ficar desgostosas com o rei, né? Elas não queriam mais que o rei fosse o governante do nosso país. Então, essas pessoas não estavam mais felizes com o governo do rei de Portugal, que era rei de lá e também era rei daqui. E aí, um belo dia, no dia 15 de novembro, um soldado do nosso país, chamado aí Marechal Deodoro da Fonseca,
resolve comunicar ao rei, ele foi lá na casa do rei e resolveu comunicar ao rei que as pessoas do Brasil não queriam que ele fosse mais o governante. Então ele pediu para o rei ir embora do nosso país. Então as pessoas não queriam mais ele aqui e ele teve que ir embora. Depois que o rei foi embora do nosso país, esse senhor, que era um soldado, o Marechal Deodoro da Fonseca, ele tinha que inventar uma nova forma de governar. Porque antes quem governava era o rei, mas daí o rei teve que ir embora, porque as pessoas não queriam mais ele aqui. E aí tinha que existir uma nova forma de governar o nosso país, o Brasil. Que forma foi essa? Então eles inventaram uma forma de governo chamado de república. Na república, as pessoas iam exercer a democracia, que significava que as pessoas agora é quem iam votar para escolher quem era a pessoa que ia governar o Brasil. Até hoje, o nosso país é uma república que exerce o direito da democracia. Então, chega um dia aí que o pai de vocês são convocados para ir às urnas, né, no dia da eleição, e eles votam aí para escolher quem vai governar a cidade, quem vai governar o estado ou quem vai governar o nosso país. Esse senhor aí, o Marechal Deodoro da Fonseca, depois que ele proclamou a República, onde as pessoas iam escolher em quem votar, ele foi o primeiro presidente do Brasil. Então o Brasil era governado por um rei e deixou de ser governado por um rei para passar a ser governado por um presidente. E isso só aconteceu quando o Marechal Deodoro da Fonseca, que é o soldado aqui que aparece para vocês, proclamou a República, que significa que o nosso país deixou de ser uma monarquia governada pelo rei e passou a ser uma república agora governada pelo presidente. Então, o Brasil, que a Pro representou aí com a bandeira, olhem aí as cores que representam a nossa bandeira, verde, amarelo, azul e o branco. Esse é nosso país. Ele antes tinha uma forma de governo, que era uma monarquia, porque era o rei que governava, mas daí as pessoas não quiseram mais o rei, tiraram a forma de governo monarquia e passaram a ter a forma de governo república, que quem exerce o poder de governar durante um período de tempo é o nosso presidente. E isso aconteceu quando, gente, aconteceu lá, ó, quando aquele homem, esse homem aí que aparece para vocês, Marechal Deodoro da Fonseca, resolveu fazer o quê? Resolveu comunicar ao rei no dia 15 de novembro que o Brasil não seria mais governado por uma monarquia e agora passaria a ser governado por uma república, que é quando as pessoas vão às urnas, escolhem através do voto quem é que vai governar o nosso país. Muito legal essa historinha que a Pro contou para vocês hoje, né, gente? Então, para todo mundo ficar muito craque nisso aí, a Pro agora vai dizer para vocês a nossa atividade de hoje. Então, eu vou colocar lá no grupinho da escola a atividade referente à proclamação da República e vocês vão colar aí no caderninho de vocês de história. Para todo mundo ficar muito craque quando chegar lá no dia 15 de novembro e for feriado, né? E a proclamação da nossa República, todo mundo vai saber, vai lembrar aí da historinha que a Progil contou, como foi que o Brasil deixou de ser governado por um rei e passou a ser governado por um presidente. Então, gente, um beijão e até amanhã na nossa próxima aula.